tudo bem? Eu sou a Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar. E hoje a gente vai falar de um tema não tão comum, que é a reabilitação auditiva em pacientes com implante coclear. Então, nós vamos passear por esse assunto da audiologia, né? Desde o que é o implante, como ele é feito, para quem ele é indicado, como que acontece, quem faz a ativação desse aparelho, o que o fonoaudiólogo pode fazer depois da ativação. Então, tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje. Lembrando sempre que existem as teleconsultorias. Então, caso você fique com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode entrar em contato conosco que estamos à disposição para te responder. Bom, vamos começar do começo, como nós brincamos. O que é o implante coclear? Ele é conhecido como o ouvido biônico. Por quê? Porque ele é um equipamento eletrônico computadorizado para substituição auditiva completa. Então, todo o órgão auditivo do paciente deixa de ser o órgão auditivo humano e passa a ser o órgão auditivo biônico, né, computadorizado, que seria, obviamente, o implante coclear. Então, ele faz a substituição completa de pessoas com perdas auditivas neurosensoriais, de severas a profundas, de severa a profundas, não apresentaram resultados mínimos satisfatórios no uso de prótese auditiva. Então, o paciente tem aquela perda auditiva, né, de severa para profunda, ele tentou utilizar o aparelho de amplificação sonora individual, né, o aparelho auditivo, mas ele não obteve um resultado satisfatório nesse uso. Então, o que vai acontecer? Não conseguir um bom resultado com o aparelho auditivo, ele pode ser analisado para ser um candidato do implante coclear. Mas, no geral, esse é o público do implante. Então, reforçando, os pacientes precisam ter perdas auditivas de severas a profundas, precisa de pelo menos, assim, são pacientes que, na verdade, não vão precisar de uma reserva coclear. Então, às vezes, o paciente que a gente coloca o aparelho auditivo, o audiologista ou o fonoaudiólogo que trabalha com essa parte da audição, ele vai encontrar um paciente que tem uma perda auditiva severa ou profunda, mas ele ainda tem algum resquício ali na córnea, tem órgão de corte, tem várias estruturas ali, um mínimo de reserva. Esse aparelho de amplificação sonora individual, o ASI, ele vai poder dar algum resultado para esse paciente. No caso dos pacientes para o implante coclear, isso já não vai ser tão uma máxima assim. O paciente ele não precisa ter uma reserva coclear, né? Ele pode ter uma perda completa que, como o implante ele substitui, né, a função auditiva, então não tem problema ele não ter uma reserva. Mas por conta dessa reserva, o AS não vai funcionar para ele. Pode ser realizado para deficiências auditivas, tanto pré-linguísticas quanto pós-linguísticas ou pré- ou pós-linguais. O que é isso? Fazer o implante antes ou depois da aquisição de linguagem. Então, a gente pode fazer o procedimento, o médico pode fazer o procedimento em bebê com meses de vida, que ainda não tiveram essa aquisição e desenvolvimento de linguagem oral, mas também pode fazer com crianças, lembrando que crianças a partir de 8 anos de idade já são crianças consideradas adultas. Quando a gente fala num padrão adulto auditivo, a gente considera uma criança acima de 8 anos, tá? Que já tem padrão auditivo formado. Então, pode fazer em várias idades. Quanto antes fizer, tem os prós e tem algumas limitações também. Então, quando a gente pensa um pouquinho lá na frente, já adiantando o assunto, quando a gente pensa numa reabilitação auditiva, fazer a reabilitação de um bebê com meses de vida que não tem nenhuma memória auditiva, vai ser um pouco mais difícil, porque eu preciso ensinar esse bebê a ouvir um som que ele nunca ouviu. Agora, quando eu já tenho uma criança um pouquinho maior, que
obviamente, que já teve alguma experiência, alguma reserva coclear ali, que deu a ele alguma experiência auditiva, já é uma reabilitação mais fácil. Então, ou menos difícil, né, também. Então, a gente faz todo esse procedimento com o paciente, e ele pode ser feito tanto pré-lingual, antes dessa aquisição de fala e linguagem, tanto pós-lingual, que já teve a aquisição da linguagem, e a gente vai só ajudar esse cérebro a ouvir de novo. Tem algum limite de idade? Pode fazer com pacientes até tantos anos. Não tem um limite. Se esse paciente, mesmo que ele seja idoso, se ele tiver em boas funções cognitivas, não tem nenhuma contraindicação física ou neuropsicológica, pode ser feito em qualquer idade. E quem que faz esse procedimento? Quem instala, né? Quem faz o procedimento cirúrgico? Quem que instala esse implante coclear? O médico, o otorrinolaringologista. Então, a gente precisa de uma equipe, né? O médico otorrino vai começar a avaliar essa pessoa. O fonoaudiólogo começa a fazer uma avaliação audiológica. Geralmente são os fonoaudiólogos que fazem, né? Toda a avaliação audiológica do paciente. Os dois profissionais vão conversar se essa é a melhor opção para esse paciente, avalia as condições físicas dele de fazer o procedimento, né? De passar pelo procedimento. E só aí que se leva o paciente para o centro cirúrgico, o médico faz tudo o que precisa fazer, faz a instalação da parte interna, faz a instalação da parte externa, e quem ativa esse aparelho é o fonoaudiólogo. Quem liga, quem faz essa ativação, em geral, é o fonoaudiólogo. Então, como que acontece? Que ele tem um implante coclear. Quais são os componentes de um implante coclear? Vamos ver agora. Então, a gente tem aqui a unidade externa, que é essa daqui, que se assemelha a um aparelho auditivo, né? Nessa parte, que tem, pode ser retroauricular ou caixa, ele tem um processador de fala, uma antena transmissora e um microfone. Tá tudo nessa parte aqui. Porque ele precisa fazer essa captação desse som, dependendo do tipo do aparelho, fazer a modificação do som, se for necessário, né? Se for um aparelho digital. E ele precisa, né, do microfone para captar, processar essa fala, tem a antena para transmitir, né, esse som da unidade externa para a unidade interna, e essa unidade interna conseguir captar, enviar para a cóclea, enviar para o nervo auditivo e estimular diretamente o nervo, né? Então, temos essa unidade externa, que se parece com um aparelho auditivo, podendo ser retroauricular ou caixa, né, o modelo dele. Ele capta os estímulos sonoros e encaminha decodificá-los. Aqui já acontece a decodificação. A gente não viu que o implante coclear ele substitui o aparelho auditivo humano, o sistema auditivo humano? Então, aqui já na unidade externa, que vai acontecer isso. Esse paciente já vai receber esse som processado, decodificado, e vai chegar lá na unidade interna através da antena imantada. Então, precisa dessa antena para conseguir conectar. A gente tem a parte interna, essa partezinha que é o B aqui. Nós temos a unidade interna que é implantada durante a cirurgia. Essa parte externa não, essa parte externa o paciente conecta, né? Mas a parte interna é a parte que é conectada, que é instalada durante o procedimento cirúrgico e possui um ímã para fixar a antena transmissora da unidade interna com a antena da unidade externa, que eu acabei escrevendo errado, perdão. Então, tem um ímã imantado aqui, né? Um ímã imantado é ótimo. Um ímã aqui, tem um ímã aqui de fora para conectar. Eu preciso dessa conexão para que, quando o meu microfone e o meu processador de fala transmitirem, eu conseguir ter uma antena que transmita, né, esse som lá para minha unidade interna e eu consiga passar esse som aqui já pela letra C, que é esse feixe de eletrodos. Então, eu acabo bem
fininho, com a extremidade inserida dentro da cóclea. Por que que precisa ser dentro da cóclea? A cóclea, ela é um órgão, né, que, em geral, ele é responsável pelo processamento sonoro. Então, ele começa a receber as informações de intensidade, de frequência. Ele não processa a fala, mas ele tem o som, né? Não só a fala, mas o som. Mas ele vai processar as características desse som. Então, como ele não está funcionando e o meu implante coclear vai substituir, eu preciso estimular diretamente o meu nervo auditivo. Então, o implante, ele estimula diretamente, ele não imita, ele estimula diretamente o nervo auditivo através da cóclea. Então, o médico, né, insere esse feixe de eletrodos aqui, eles vão estimular a cóclea de uma forma direta, e aí ele vai se conectar a um receptor, que é o decodificador, atrás da orelha. Então, tá vendo que tem essa partezinha aqui atrás? Essa partezinha aqui atrás é conectada também, porque ele é o decodificador. Aqui que vai acontecer o processo de decodificação, porque aqui não está acontecendo, tá? Então, esse processo vem aqui. Então, para a gente tentar resumir e fazer mais sentido. O som ele chega, ele é captado aqui pela parte A, que é a unidade externa, né, que seria o aparelho auditivo. Esse som, ele é captado aqui, ele é processado aqui. Aí a gente tem a antena, né, que vai conectar um ao outro, a parte externa com a parte interna. E aqui atrás é a parte que eu vou decodificar. Tem esse feixe de eletrodos que vai se conectar com essa parte externa, com essa parte aqui, que vai decodificar esse som. Esse som é decodificado e mandado diretamente para a nossa cóclea, tá? Mandou para a cóclea, aí a cóclea consegue entender aquele som. Aí o paciente consegue ouvir. É um som semelhante ao som que a gente ouve naturalmente? Não. É um som um pouco mais robótico, é um som um pouco mais metálico. Geralmente é essa sensação que os pacientes têm. Mas é um som funcional. Então, os pacientes, muitas vezes, após o implante coclear, quando o fonoaudiólogo refaz os exames auditivos, todas as provas auditivas necessárias, né, encontra-se, assim, uma diferença muito grande na melhora dessa percepção auditiva. Então, os pacientes conseguem perceber muito melhor e conseguem se comunicar de uma forma muito mais eficiente também. Quais são os tipos, né? Quais são as classificações do implante coclear que a gente tem, né? Então, a gente pode classificar o implante coclear quanto ao processador de fala, né? Que está ali naquela partezinha externa. Então, o processador de fala, ele pode ser analógico, que o som convertido em sinal elétrico amplificado, ele não recebe tratamento de sinal. Então, é um som que ele vai ser captado, mas ele vai manter a mesma frequência e a mesma intensidade, tá? Ele não muda. Essas características ele não muda. Ele recebe do jeito que ele recebeu, ele encaminha. Ele não altera a frequência, ele não altera a intensidade. E pode-se ter também um implante coclear digital, que o som recebe tratamento. Então, o som ele é captado, ele pode ter alguma modificação de frequência, dependendo de como é a perda auditiva desse paciente. Ah, não, ele tem uma perda auditiva um pouco mais importante em tais frequências. Pode ser que essas frequências recebam um tratamento diferente, né? E uma intensidade diferente. É uma perda, nessa intensidade, é uma perda maior. Aí ele vai, o próprio aparelho modifica essas características do som para ter uma amplificação e uma decodificação melhor para o paciente, tá? Hoje em dia é mais comum aparelhos digitais, tá? Os aparelhos analógicos não são mais tão utilizados. Ainda pode ser utilizado, mas eles não são tão utilizados mais. Pode ser classificado também quanto ao número de eletrodos, monoeletrodo ou multieletrodo. Então, no mono só tem um eletrodo e esse eletrodo que estimula a cóclea, o nervo auditivo. No multi, vários feixes de eletrodos e hoje o multi ele é mais comum, mais utilizado. E o modo de estimulação desse eletrodo pode acontecer desse eletrodo ter algumas formas, né, de estimulação.
Então, múltipla simultânea, vários eletrodos estimulados ao mesmo tempo, ou um eletrodo apenas que recebe o estímulo. Em geral, o múltiplo simultâneo é o mais utilizado, é o mais comum atualmente, tá? Então, novamente, vamos frisar bastante como que funciona o implante coclear. O que vai acontecer? Na unidade externa, eu tenho a captação do som, a conversão digital pelo processador de fala. Aqui a gente está considerando um implante coclear digital, tá? Multieletrodo de estimulação múltipla, tá bom? Então, a unidade externa aqui vai fazer a captação do som e a conversão digital pelo processador de fala. Fez isso, o implante interno, lembra que tem a antena para conectar, para poder passar? O implante interno recebe os sinais digitais através da antena na parte externa. Recebeu, vai fazer o caminho ali, bem bonito até chegar à cóclea. Então, os sinais digitais são convertidos em sinais elétricos. Por que sinal elétrico, Ana Maura? Porque lá no nosso cérebro, os nossos estímulos, eles são sinais elétricos. As sinapses neurológicas, elas são sinais elétricos. Então, eu preciso converter esse som. E isso acontece não só no implante, mas na nossa audição natural também. O som que chega aqui pelo ar, o nosso som tradicional, quando ele chega aqui na cóclea também, ele é convertido em sinal elétrico, tá? Todo som que a gente precisa ouvir, ele é convertido em sinal elétrico para eu conseguir ter uma sinapse ali dentro do meu ouvido, tá bom? Então, isso vai acontecer também. Isso vai acontecer também. Existem sinais digitais que são convertidos em sinais elétricos e enviados ao feixe de eletrodos inserido na cóclea, né? Aquele feixezinho que a gente viu aqui, ó. Esse feixezinho aqui, ele vai receber esses sinais. Recebendo esse sinal, transformou lá em sinal elétrico. Os sinais elétricos emitidos estimulam o nervo auditivo e envia as informações ao cérebro, proporcionando sensações auditivas. Aí, a partir do nervo, o nervo chega lá no processamento auditivo, né, que está aqui no temporal, e aí, sim, esse paciente consegue ouvir, consegue decodificar e ter uma melhora da comunicação. Por que a gente acaba frisando tanto essa questão da melhora da comunicação, dessa melhora da qualidade de vida do paciente? A partir do momento que esse paciente, principalmente os pós-linguais, a partir do momento que esses pacientes não têm essa comunicação, né, eles não têm esse contato com a comunidade, são pacientes muito passíveis de entrar em depressão. Porque eles começam a se isolar, eles não fazem atividades, eles não estão em grupo, eles travam muito da vida deles, teve todo um impacto psicossocial nesse paciente, que é muito importante. Então, são pacientes que a gente também, principalmente psicológica, para auxiliar nesse impacto. Porque, às vezes, eles vão para uma reunião do condomínio, vão para uma festa de família, eles não conseguem interagir, eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem se fazer entender, as pessoas ficam perdidas de como que vai entender, eles precisam fazer muita leitura labial, né, para conseguir auxiliar ali, e não é todo mundo que consegue falar de uma forma clara, de uma forma pausada, para que esse paciente consiga se entender e se fazer entender também. Então, tem um impacto nessa qualidade de vida muito grande. E uma das principais questões que a gente nota nos pacientes após o implante, após a reabilitação, é essa melhora da qualidade de vida. São pacientes que ficam mais funcionais, mais independentes, mais inseridos no meio social, mesmo que sejam mais tímidos, mas eles têm essa possibilidade, essa qualidade de vida de conseguir chegar num restaurante, pedir o que quiser, de conseguir chegar no cinema e entender o que está acontecendo no filme. Então, tem esse aspecto psicológico, principalmente, envolvido também. Então, tudo bem. O paciente chegou para o médico para falar de logística, foi identificada a perda auditiva, fez toda a classificação de tudo que se pode fazer com aquele paciente. Às vezes
Foi uma paciente que tentou fazer o uso do AAS, do aparelho auditivo, mas não deu certo, não funcionou. E aí? O que a gente faz? Fez o procedimento, o fonoaudiólogo testou, ligou o aparelhinho lá, deu certo, todo mundo funcionando, beleza. A gente parte para reabilitação auditiva. A reabilitação auditiva, ela tem como principal objetivo promover o reconhecimento dos sons, da fala e sons em geral, mas principalmente da fala, e melhorar a comunicação. Quando a gente pensa que a gente acabou de falar do impacto psicossocial que tem essa perda auditiva, o índice de depressão dos pacientes surdos, dos pacientes com deficiência auditiva, é um impacto muito grande. Então, essa é a principal função, é o principal norte dessa reabilitação auditiva. Mas o que a gente vai precisar entender? Que as perdas auditivas bilaterais que mais se beneficiam do implante coclear são perdas auditivas neurosensoriais bilaterais, surdez pós-lingual bilateral, perda auditiva profunda bilateral para altas frequências, com boa audição para as baixas. Lembra que a gente tem ali aquela modificação do som no digital, que ele vai receber uma diferença ali de tratamento, de frequência, de intensidade. Esses pacientes se beneficiam muito, tá, desse procedimento do digital. Porque o digital acaba sendo muito, 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 muito interessante para eles, porque consegue equilibrar aquilo que eles já têm. E existem pacientes que, na ausência dos benefícios das próteses auditivas, né, do aparelho auditivo, em alguns casos, como perda auditiva assimétrica com zumbido intenso na orelha surda. Pode ser que o implante coclear seja funcional e benéfico para esse paciente também, tá? Então, esse é o principal público, é o principal alvo dessa reabilitação auditiva. Só que a reabilitação auditiva, ela vai depender de alguns fatores, né? Então, a gente precisa primeiro, fez o implante, vai começar a reabilitação desse paciente, avalie os exames pós-operatórios e compara com os pré-operatórios, para você entender que tipo de ganho esse paciente já conseguiu ter. Você ainda não treinou aquele paciente, mas você precisa entender que tipo de ganho ele teve. Ah, ele conseguiu chegar ali, saiu de uma perda auditiva profunda, conseguiu chegar ali numa moderada, vamos supor, ainda tem a perda, mas já está menos ruim, o que a gente vai ver desse paciente? Precisa identificar as regiões de melhor e pior estimulação. Eu preciso entender o que esse paciente teve de ganho para saber o que eu vou estimular, como que eu vou estimular isso, né? Só que essa reabilitação, essa estimulação, ela vai depender de alguns fatores, né? Então, ela vai depender do tempo de privação auditiva. É um paciente que já nasceu surdo, nunca teve contato, vai fazer bebezinho? É um paciente que nasceu surdo, nunca teve contato, já vai fazer grande? Não, foi uma perda neurosensorial progressiva, mas fez esse implante já maior. Como que é o modo de comunicação ou tipo de reabilitação? Como que esse paciente se comunica? Ele consegue fazer leitura labial? Ele se comunica mais por gestos? É um paciente que utilizava Libras? É um paciente que foi oralizado? Não foi? Etiologia e época da instalação da surdez. Entra também no tempo de privação auditiva, né? Quanto tempo esse paciente ficou sem ouvir, de fato. A expectativa e motivação dos pais ou cuidadores é muito, 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 muito importante. A gente conversar com os familiares e com o paciente sobre expectativas, principalmente porque, como a gente já comentou, o implante coclear, ele é um ouvido biônico, ele é computadorizado. Então, a primeira quebra de expectativa que a gente vai ter que fazer com esse paciente, opa, o som que você ouvia antes, se é um paciente que já teve alguma experiência auditiva, o som que você ouvia antes não vai ser igual ao som que você vai ouvir agora. É um som que vai ser funcional para você, mas não vai ser exatamente o mesmo som que você ouvia antes. Abrindo um parênteses, eu não tenho nenhum parente, nenhum conhecido com implante coclear. Mas a minha tia,
ela tem uma perda auditiva bem importante, devido ao barotrauma. E a gente, com muito custo, conseguiu convencê-la de usar o aparelho auditivo, não foi nem implante. E uma das coisas que ela mais reclamou foi que o som não era igual. E ela teve uma rejeição nesse processo de aceitar o aparelho auditivo porque o som não era igual. Isso entra na expectativa também, não só do paciente com aparelho auditivo, mas também do paciente com implante. Porque o implante vai ajudar muito, vai promover muita qualidade, mas ele também não vai fazer tudo 100% sozinho e ele não vai ser igual. Então, a primeira expectativa que a gente quebra é esse. Segunda, pode ser que não resolva 100% da perda auditiva desse paciente. Pode ser que melhore essa perda, pode ser que tire esse paciente de uma perda profunda e jogue ele para uma perda moderadamente severa, uma perda moderada. Isso pode acontecer. Nem sempre vai ter uma audição com limiares normais. A gente precisa conversar sobre essa possibilidade também. A gente precisa conversar sobre a possibilidade, tanto do paciente quanto dos pais ou cuidadores, se já é um paciente mais velho, de que existe uma reabilitação auditiva para fazer. Então, demora ali mais ou menos um ano e meio de estimulação auditiva, a depender do tempo de privação, a depender do tipo, né, de perda auditiva que esse paciente tem. Dependendo, a gente vai precisar de um tempo ali maior, porque esse paciente precisa desenvolver novamente habilidades auditivas. E não é fácil da gente desenvolver essa habilidade auditiva. Não é fácil. Então, a gente precisa deixar extremamente claro todo esse processo, que é um processo que é bacana, é um processo que geralmente dá certo, mas é um processo demorado. É um processo que demanda particularidades. E que cada paciente vai ter o seu tempo, cada paciente vai ter a sua demanda, cada paciente vai ter uma forma diferente de responder a esse processo. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e ficar muito de olho e conversar muito bem com esse paciente, com essa família. Se precisar da ajuda de um terapeuta, né, de um profissional, de um psicólogo, para auxiliar nesse processo também, é muito válido e é muito interessante. Para que depois esse paciente não tenha uma frustração muito grande, ele tenha uma quebra de expectativa que pode romper ali o engajamento dele na terapia, tá? A relação depende também, né? A reabilitação ela depende da relação paciente-terapeuta. Pode ser que naquele momento o paciente não se identifique com aquele terapeuta, ou que o terapeuta não se identifique com o paciente também. É possível acontecer. O paciente, ele precisa se identificar com o profissional que o atende, porque ele vai mexer ali num ponto muito delicado, que é a audição. É a descoberta de um novo mundo para ele. Por mais que seja um paciente adulto, pós-lingual, com pouco tempo de privação auditiva, que, em teoria, vai ser um paciente menos difícil para reabilitar, ele precisa se identificar, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser visto para além da deficiência auditiva dele, e tudo isso vai contribuir ou não para o engajamento da família na reabilitação. E eu preciso dessa família junto porque o momento da terapia é um recorte. O momento da terapia é um recorte que a gente tem com o paciente. Ele pode ir no seu consultório todos os dias. Se for uma família que tem condição e eles vão investir, eles podem ir no seu consultório todos os dias fazer essa reabilitação. Mas mesmo assim, é um recorte. Quem vai passar a maior parte desse paciente, maior parte do dia desse paciente com ele, é a família, é o cuidador. São as pessoas que estarão ali com ele. Compreendem? Então, é muito importante a gente conversar sobre isso e deixar muito bem estruturado e muito bem alinhado para que essa terapia ocorra da melhor forma possível, tá? Então, a gente tem o grande objetivo de promover o reconhecimento dos sons da fala e melhorar a comunicação, desenvolvendo habilidades auditivas. Então, quais são as principais habilidades auditivas que a gente trabalha com esse paciente?
né? Aqui estão elas. Então, a gente tem primeiro detecção. Perceber a presença e a ausência de som. Quando a gente fala de detecção, às vezes, para um paciente pós-lingual adulto, a gente não vai precisar tanto. Porque, principalmente, se ele já tem uma memória ali, um resquício de memória auditiva, vai ser um pouquinho mais fácil. Mas se, nossa, a gente pegou um bebezinho que não teve experiência, já nasceu surdo profundo e não teve nenhuma experiência. Essa detecção pode ser um pouco mais trabalhosa, tá? Vai variar bastante, da idade, do tempo de privação. E a gente primeiro trabalha essa detecção. Tem som? Não tem som. Então, pode ser que você utilize sons neutros, sons, o barulho do carro passando na rua, o barulho de um animal, o som de uma música, de um instrumento musical. Pode acontecer de trabalhar com isso, tá? Mas depende muito. Tem paciente que vai precisar trabalhar mais essa detecção da presença ou ausência de som, tem paciente que não vai precisar tanto. Aí depende do seu paciente, tá? Então, vai trabalhar, apresenta o estímulo e para. Apresenta o estímulo e para. Para esse paciente conseguir identificar, opa, tem som? Não tem som. Ele ter essa sensação auditiva. É importante, tá? Depois que detectou, opa, tem som, não tem som, já aprendeu, tá bem trabalhado, tá bem instalado isso, para todos os ciclos de estimulação que você fez, desde sons neutros até sons de fala, esse paciente conseguiu identificar, beleza, a gente passa para discriminação. O que é a discriminação? Apresentação de respostas diferenciais diante de características específicas do estímulo sonoro. Diferenciar dois ou mais estímulos. Então, é quando eu apresento o som do cachorro e do gato, para ele identificar qual foi que apareceu. Se é um estímulo diferente ou não, ele não precisa necessariamente saber que um é do cachorro ou outro é do gato. Nesse momento ainda não. Ele está só discriminando. É um som de um jeito, um som de outro. É um som agudo, é um som grave. É um som baixinho, é um som forte, né? Um som fraco, um som forte, baixa intensidade, alta intensidade. Ele vai fazer essa discriminação. Ele tem que diferenciar um estímulo do outro para ele entender que cada som é de um jeito. Nenhum som é igual ao outro. Passou dessa fase de discriminação. Então, o paciente já detecta, opa, já identifica se tem ou não um som. Ele já discrimina, consegue entender que um som é diferente do outro. Depois, esse paciente passa por reconhecimento. Como que ele vai reconhecer? Depende do contato do indivíduo com o evento. Então, aqui sim eu vou começar a identificar se o som é do cachorro ou do gato, se o som é do trem ou do carro, se é um chinelo arrastando no chão ou se é um salto alto. Percebem? Aqui eu começo a fazer esse reconhecimento. Então, aqui é a fase do paciente adquirir a habilidade de identificar o som e a fonte sonora, com capacidade de classificar ou nomear o que ouviu. Então, eu estou aqui agora, na minha biblioteca, e lá fora do meu lado direito, acabou de passar uma moto. Eu sei que é uma moto e não um carro. Agora passou um carro. Então, passou outra moto. É eu identificar como que vai fazer, como que esse paciente vai diferenciar um som do outro. Aqui ele começa a ter características mais específicas que lá atrás ele não tinha. Principalmente se é um paciente que nunca teve uma experiência auditiva ou se ele ficou muito tempo privado desse reconhecimento. Então, aqui sim, o paciente vai começar a entender que existe um som, que esse som vem de algum lugar e que pertence a algum tipo de coisa. Então, é um principal momento de usar e abusar de sons dos animais, de sons do meio de transporte, sons de fala, para que ele identifique que cada som da fala tem um som diferente. Então, se eu falo P, é diferente de eu falar B, é diferente de eu falar T, é diferente de eu falar D. Cada um tem uma fonte sonora distinta
E cada um tem como nomear. Ah, eu nomeei um som de fala. Eu nomeei o som de um animal, eu nomeei o som de um meio de transporte, eu nomeei o som de uma música. Tudo isso, esse trabalho de reconhecimento é um dos principais, tá? Então, o paciente agora ele já detecta o som, sabe falar quando tem, quando não tem som. Ele já discrimina, porque ele já entendeu que um som é diferente do outro. E ele já reconhece. Ele consegue falar: opa, esse som saiu de tal lugar, esse som saiu de tal pessoa, ou de tal fonte sonora, e eu ouvi tal som. Ele já conseguiu. Agora vem uma parte mais complexa, que é a compreensão. Então, na compreensão, eu tenho que estabelecer relações entre o estímulo sonoro produzido, outros eventos do ambiente e o próprio comportamento. Essas relações têm as propriedades de reflexividade, simetria e transitividade. Então, dentro do consultório, é um ambiente mais controlado. Eu vou ter um som, eu vou apresentar um estímulo, vou apresentar um som para o paciente, entre aspas, mais puro. Eu vou pegar aquele áudio e vou mostrar para o paciente. Eu vou pegar o meu instrumento musical que está ali, meu tambor, meu xilofone, seja lá o que for, e vou apresentar para o paciente. Ali eu tenho um ambiente mais controlado, é mais fácil para ele. Agora, ele está, por exemplo, num restaurante, é um restaurante aberto, que vai ter várias pessoas conversando ao mesmo tempo, vai ter o som de uma televisão no fundo e vai ter o barulho de meios de transporte do lado de fora. Ele precisa compreender toda essa estimulação. E como que ele vai reagir nesse comportamento? Como que ele vai selecionar o som que ele vai prestar atenção? Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai identificar? Como que ele vai responder? Aí a gente começa um outro trabalho. O trabalho de compreensão é um dos trabalhos mais difíceis de fazer. A gente precisa de todos esses anteriores, da detecção, da discriminação e do reconhecimento. A gente precisa deles muito bem instalados, muito bem precisos, para que o paciente chegue nesse nível de compreensão. Tá? Por isso que uma reabilitação auditiva após o implante coclear, ela é demorada. Não é simplesmente colocou o implante, ativou o implante, opa, beleza, vou sair para o mundo que eu estou ouvindo tudo. Não é assim. Eu preciso aprender a ouvir para chegar no nível de compreensão. Por isso que muitas vezes a terapia acaba demorando. Ana, qual é a frequência ideal? Como que é o trabalho ideal para esses casos? Depende muito do paciente, tá? Depende do quadro do paciente, depende do tipo de perda, depende como estão os exames após o procedimento, depende da condição desse paciente de encontrar você a maior quantidade de vezes possível, tá? Então, tudo depende, cada caso é um caso, não tem muita receitinha de bolo, tá? E depois que a gente fez tudo isso, o paciente detectou, o paciente discriminou, o paciente reconheceu, o paciente compreendeu, o que a gente vai precisar fazer? Memória auditiva. A gente não tem memória de fala, a gente não consegue memorizar a palavra, saber que eu preciso utilizar aquela palavra num determinado contexto. Então, beleza. Agora eu vou trabalhar com esse paciente memória auditiva, que eu vou ter relações de controle do comportamento de um organismo por estímulos sonoros que já não estão presentes. Então, eu vou colocar um som para esse paciente lembrar. Eu vou trabalhar essa memória auditiva, para que esse paciente consiga se recordar, mesmo que esse som não esteja presente. Ele conseguir identificar, ele conseguir saber, mesmo que esse som não esteja presente. Então, são várias etapas, são várias estimulações até a gente chegar nesse meio principal, que é a memória auditiva. É interessante a gente fazer esse trabalho não só na reabilitação auditiva após o implante coclear,
mas em qualquer situação, mediante os gostos desse paciente, mediante aquilo que apetece. Por quê? Você ter um aprendizado juntando aquilo que você gosta, torna a terapia mais prazerosa, não torna ela enfadonha, não torna ela chata. O paciente engaja melhor nessa terapia. Então, você pode se valer daquilo que o paciente gosta. Ah, ele gosta de determinado estilo de música. Utilize essas músicas. Ele gosta de tocar um instrumento, ele gosta de ver um instrumento. Tenta ajustar esse instrumento para ele. Nossa, é um paciente que adora ir para a roça. Pega os sons da roça, que é um ambiente que ele está acostumado. É um paciente que adora jogo. Trabalhe esse jogo com ele. Tem como fazer essa estimulação. Aí a gente pode fazer essa estimulação é, tanto no ambiente, né? Primeiro no ambiente mais controlado, até a gente ter o reconhecimento. E a partir do momento da compreensão, a gente pode sair do consultório com esse paciente, tá? Porque eu vou precisar de outros estímulos, de outros ambientes, para que ele consiga controlar muito bem tudo aquilo que está acontecendo, tá bom? Então, falando um pouquinho mais detalhado, né? O estudo, né? Um dos estudos mais recentes que a gente tem sobre essa reabilitação, eu deixei, só mostrar aqui para vocês, eu deixei ele aqui, tá? Tem tanto essa tese de mestrado aqui, que é da Universidade de Coimbra, tem tanto esse estudo quanto esse estudo das implicações clínicas e possibilidades terapêuticas, são os principais estudos que a gente tem falando sobre essa reabilitação, tá? Então, fica bem tranquilinho da gente identificar. Então, a gente viu todas essas habilidades auditivas que a gente precisa trabalhar com esse paciente. Na prática, como que isso vai acontecer? Então, primeiro, ele identifica a presença ou ausência de um estímulo sonoro. Depois, ele diferencia e reconhece pistas de similaridade ou diferença. Nossa, vamos pegar, por exemplo, um som da fala. Muitas vezes, um som da fala se diferencia do outro pura e simplesmente pela vibração de prega vocal. Então, se eu pego, por exemplo, o som do S e o som do Z. Se eu faço e depois eu faço o som é basicamente o mesmo. O meu ponto articulatório é o mesmo, o meu modo de articulação é o mesmo, o meu traço de sonoridade que muda, tá? O traço de sonoridade que muda. O S é surdo, não vibra prega vocal. Se a gente colocar a mão aqui, a gente não sente. E se eu fizer, eu só liguei o motorzinho e beleza. É um som similar. Eu estou ensinando esse paciente que esse som é similar. Agora, se eu faço o som do S e passo para o som do G, G, são sons completamente diferentes. Então, primeiro eu coloco esses estímulos muito diferentes, que é mais fácil para o paciente identificar. Depois, a gente coloca sons similares, que ele vai tendo uma discriminação, né? Que a gente vai ficar na parte da discriminação. Ele vai ter uma discriminação melhor desse som. Depois, ele vai começar a reconhecer pistas nos sons complexos. A gente deixa um pouco de lado esses sons mais simples e começa com sons mais complexos. Então, a gente vai ver duração e extensão, se é um som contínuo, ou ser interrompido, g, 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 g. Se é um som longo ou curto, qual o ritmo desse som? Qual é o número de estímulo que eu estou colocando ali para ele? É só um? São vários estímulos? É uma frequência alta, é um som mais agudo, ou é uma frequência baixa, é um som mais grave? Qual a amplitude desse som? Ele tem uma grande amplitude, ou ele tem uma amplitude baixinha? Qual a intensidade desse som? É um som muito alto, é um som muito forte, ou é um som baixinho, fraquinho? Depois, ele começa a reconhecer pistas nos sons da fala. Por exemplo,
Duração e extensão do número de sílabas numa palavra. É uma palavra dá? É um para? É um parabéns? Ou uma frase? Parabéns para você. É uma palavra curtinha? É uma palavra longa? Qual a frequência, amplitude e intensidade dessa palavra, dessa frase? Qual a entonação? Principalmente em frase. Vocês sabem que eu perguntei alguma coisa porque eu fiz uma entonação. Esse paciente precisa entender que eu posso afirmar que essa frase é uma afirmação. Eu posso perguntar se essa frase é uma afirmação. Essa entonação vai fazer muita diferença no nosso reconhecimento também, tá? Ele vai aprender a discriminar e reconhecer as vogais, os traços distintivos das consoantes, que é aquilo que a gente estava falando, né? Do ponto articulatório, do modo articulatório, traço de sonoridade, por onde vai passar, pelo nariz ou pela boca, né? Então, ponto, modo de articulação, isso tudo dentro de palavras, frases, curvas melódicas e tonicidade, tá? Isso também a gente vai trabalhar. Identificação de traços suprassegmentais de fala. Então, eu identificar já é um pouco mais difícil. A duração do meu estímulo, identificação do gênero vocal. É um homem ou uma mulher falando? É um homem adulto? É um menino? É uma menina? Identificar o ritmo. Por isso que eu preciso de muita melodia na minha voz. Quando a gente vai falar com esse paciente, principalmente que está na fase de reabilitação, eu preciso dar todas as pistas, todos os estímulos e dicas possíveis para que esse paciente reconheça esse som, para ele identificar o ritmo da fala, para ele reconhecer o tom, para ele reconhecer uma inflexão. Mudou um pouquinho, eu fiz uma inflexão. Então, esse paciente precisa reconhecer tudo isso. Eu vou trabalhar também o uso do telefone. Esse paciente não vai ser um paciente que vai pegar um telefone e vai colocar no ouvido normal, como fazia antes, ele já teve uma experiência auditiva, ou se nunca teve, ele vai poder imitar o pessoal de fazer aqui. O que ele vai precisar fazer? Colocar o microfone do celular, colocar o alto-falante do celular no microfone aqui, para que ele consiga escutar. E ele vai fazer esse treino. E escutar um som no telefone é diferente de escutar um som de fala, tá? A gente precisa fazer esse treino com esse paciente. Ele vai detectar som de campainha, detectar a voz do outro, reconhecimento do contexto, compreensão do contexto ou conversação. Isso ele precisa fazer por meio do telefone também. Às vezes a gente acha que é tão simples. Tem paciente de implante ocular adulto que ele não consegue. Nossa, deu um problema na internet dele, na casa. Ele não consegue resolver essa demanda por telefone, porque ele não consegue reconhecer. É uma habilidade que precisa ser trabalhada. E a compreensão. Lembra que a última etapa é a etapa da compreensão? Aqui, essa etapa da compreensão, ela vai incluir expressões familiares, frases e ordens que fazem parte do cotidiano, histórias, conversações, comunicações, contextos. Tudo isso vai ser trabalhado com esse paciente. Então, percebam que é muita coisa para trabalhar com esse paciente. E é tudo muito personalizado, tá? Porque, às vezes, é um paciente que vai ter uma família goiana que vai falar de um jeito. Mas é um paciente que, por exemplo, está em Goiás, vai ser atendido por você, só que a família dele é lá do Sul. Lá do interiorzão do Rio Grande do Sul. Você não vai ter as mesmas expressões. Eles vão se comunicar diferente, a gente precisa trabalhar isso com o paciente. Tá? Ele começa ali no núcleo familiar. Às vezes é um paciente que tem uma família muito animada, muito expansiva, que não, que tem um jeito muito peculiar de falar. Mas já tem outros que têm uma família mais contida, que não conversa tanto, que vai ser de um outro jeito que você vai trabalhar. É um paciente que gosta muito de sair, de se animar, de interagir com as pessoas, outros já nem tanto. Então, tudo isso é muito dosado, principalmente mediante
a aceitação desse paciente, né? Mediante a demanda desse paciente. Qual a demanda dele nesse dia a dia? É um paciente criança, um paciente adulto, um paciente que trabalha, um paciente que vai para a escola, um paciente que está só em casa? Como que é esse lá? Tudo isso vai ser considerado na hora de você apresentar esses estímulos para o paciente. Então, não tem muito receitinha de bolo. Às vezes é um pouco frustrante a gente ouvir, nossa, mas não tem um beabá que eu possa fazer? Não, porque eu tenho que começar de algum lugar que faça sentido para esse paciente. Porque esse paciente veja sentido na audição. Porque até então, para ele não fazia muito sentido, né? Então, a gente precisa promover esse sentido para ele. Para que a gente entre lá naquela etapa que a gente falou, cadê aqui? Para que a gente consiga entrar aqui no engajamento da família e do paciente na reabilitação e lidar com as expectativas e frustrações desses pacientes, dessas famílias também. É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito bacana, eu admiro muito quem realiza, né, esse trabalho da reabilitação auditiva, e é um trabalho muito cansativo e que demanda muito, é um trabalho muito custoso que a gente fala. Porque olha o tanto de coisa que você vai ter que analisar, olha o tanto de coisa que você vai ter que trabalhar. Então, é uma entrega que exige muito, né? Para trabalhar, para ser trabalhado com esse paciente. É algo que se exige muito, realmente. Mas é um trabalho muito recompensador. Então, depois que a gente já fez todo esse processo de reabilitação com esse paciente, o que que ele vai precisar fazer? Ah, a gente contou uma história, o paciente vai repetir, por exemplo. Então, o paciente vai ter que repetir, ele vai ter que ser capaz, né? Critério de alta para esse paciente. Esse paciente tem que ser capaz de repetir, de simplificar, de refrasear, de reforçar, utilizar palavras-chave, reelaborar, delimitar contexto, utilizar voz clara e intensidade habitual, porque às vezes a gente tem a tendência de um paciente que está com implante, aí altera a voz. Ou o paciente ficou com uma audição muito bacana e a pessoa tende a diminuir para não falar tão alto para não incomodar, ou ele aumenta muito a intensidade, achando que o paciente não vai te escutar de forma nenhuma, né? Não, fala no tom normal. Porque esse paciente precisa desse padrão para ele conseguir se regular também, para ele não falar nem baixo demais, nem alto demais na hora que ele for ser inserido num contexto social, tá? Esse paciente também vai ter que estudar a falar próximo, o outro que falar com ele também fala próximo, favorece a leitura labial, orofacial, né? Ele vai precisar desse complemento, e não só ele, né? Todo mundo que se comunica, a gente se comunica com o corpo também. A gente se comunica com expressão facial, com expressão corporal, e isso ajuda muito esses pacientes, tá? Então, eles precisam dessa habilidade. No final, a gente vê que quando esse paciente consegue ter todas essas habilidades de autorregulação, é um paciente que já está pronto para alta, tá? É um paciente que já pode se inserir em qualquer ambiente de comunicação que ele não vai ter nenhum problema, tá? Então, falando um pouco das dificuldades de terapia, qual que é o mais difícil para o mais fácil ou para o menos difícil, né? O mais complicado, criança pré-lingual, principalmente bebezinhos, né, que não acabaram de nascer, não têm nenhuma experiência auditiva, são bem novinhos, são pacientes de mais difícil reabilitação, tá? Depois vem adulto pré-lingual, lembrando que o adulto a gente considera uma criança a partir de 8 anos, né, auditivamente falando. Então, vem esse paciente, uma criança pós-lingual e um adulto pós-lingual, tá? O mais tranquilo, o menos desafiador para a reabilitação é o adulto pós-lingual, principalmente aqueles que já tiveram alguma experiência auditiva, tá? Ana, é impossível fazer com um bebê de poucos meses que acabou. Não, não é impossível, dá mais trabalho, mas não é impossível, tá? Precisa de um pouco mais de
de dedicação, para que esse paciente consiga ser reabilitado bem tranquilo, né? Dentro do que se espera para a discriminação daquela criança, daquele bebê. Essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouco sobre, né, o que é o implante coclear, como ele é feito, quais são os seus componentes, como a gente faz a reabilitação auditiva desses pacientes. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, estamos à sua disposição durante as teleconsultorias. Essas são as referências bibliográficas, fiquem à vontade para consultá-las. São excelentes materiais, tá? São materiais que dão muitas dicas, que falam bastante sobre essa reabilitação, que às vezes acaba ficando um pouco mais específico de terapia. E essa especificidade nem sempre a gente consegue passar para um público geral, porque a gente precisa de uma especificidade do paciente, tá? Do perfil do paciente.